Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula onde o conteúdo abordado é função. Então vamos dar início ao conteúdo de função hoje, ok? Vamos começar com essa situação. Uma garrafa de 500 ml de suco concentrado deve ser dissolvida em 2 litros de água para obtermos o suco reconstituído. Assim, cada garrafa de suco concentrado corresponde a 2,5 litros de suco pronto. Então temos uma tabela. A tabela temos aí suco concentrado, onde o valor está sendo por número de garrafas, e do outro lado tem suco pronto, que a quantidade está sendo em litros. Uma garrafa de suco concentrado corresponde a 2,5 litros de suco pronto. 2 garrafas de suco concentrado corresponde a 5 litros de suco pronto. 3 garrafas a 7,5 litros. 4 garrafas a 10 litros. 10 garrafas a 25 litros. Então podemos observar aqui o valor da quantidade em litros é dado por a quantidade de garrafas multiplicado por 2,5. Então, se quer saber quantos litros corresponde 20 garrafas, então vai ficar 20 vezes 2,5 e aqui vai ficar 50 litros, ok? E assim a gente pode continuar calculando a quantidade de litros de acordo com qualquer quantidade aí de garrafas, de número de garrafas. Nessa situação, é estabelecida uma relação entre duas grandezas, que está suas, mas é duas, ok? Entre duas grandezas, a quantidade de suco concentrado e a de suco pronto. Então, temos aqui duas grandezas, suco concentrado, a quantidade está sendo dada em números de garrafas, e a outra grandeza que é a quantidade de suco pronto, que está sendo dado em litros. Quando há correspondência entre duas grandezas e para cada medida da primeira grandeza corresponde apenas uma medida da segunda, dizemos que a segunda grandeza é função da primeira. Assim, a quantidade de suco pronto é dada em função do suco concentrado. Então a gente pode observar que para cada número de garrafas tem apenas um resultado que está sendo a quantidade em litros. A gente não tem aqui tipo duas garrafas para ser 5 litros e 6 litros. Não tem. Com duas garrafas só vai ter 5 litros. Então, para cada valor da primeira, vai ter um único valor aqui na segunda situação. Ok? Então, a gente vai definir que essa segunda grandeza aqui, que é suco pronto, é função da primeira, que é suco concentrado. Ok? Lei de informação da função. Vamos para mais uma situação. A área de um quadrado depende da medida do seu lado. Se o lado mede 1, a área é 1. Se o lado mede 5, a área mede 5. Se o lado mede L, então a área é L ao quadrado. Então temos aqui uma tabela onde essa primeira linha está sendo o número de lados e a segunda linha está sendo a área desse quadrado. Então o quadrado, quando tem o lado 1, a área vai ser 1. Por quê? Porque a área é dada por L ao quadrado, L vezes L. Então 1 vezes 1 é 1. Quando tiver o lado mede 2, então vai ficar 2 vezes 2, 4. Quando o lado mede 3, vai ficar 3 vezes 3, 9. Quando o lado mede 4, 4 vezes 4, 16. Quando o lado mede 15, então vai ficar 15 vezes 15, 225. Então, quando o lado mede L, vai ficar L vezes L, que é L ao quadrado, que a gente está aqui. Já temos aqui. A correspondência entre a área A e a medida do lado L é representada por
a área é dado por L ao quadrado. Então, a área é lado vezes lado. Então, L vezes L, L elevado ao quadrado, a segunda potência. A sentença é chamada lei de formação da função, ou apenas chamada de lei de formação. Então, essa sentença aqui, ela é a lei de formação da função que foi retirada da situação aqui. Ok? Variáveis. Então, temos aqui outra situação. Em uma loja de ferramentas, são alugadas algumas mercadorias de acordo com o seguinte critério: uma taxa fixa de R$ 15, referente à manutenção, e uma taxa diária de R$ 8,50. Então, temos outra situação aqui. Representado por D o número de dias e por V o número do aluguel, temos a seguinte lei de formação. Então, o valor do aluguel V é igual a R$ 15, que é a taxa fixa, mais R$ 8,50 multiplicado pela quantidade de dias, que a gente está chamando de D. Então, essa é a lei de formação daquela situação anterior, ok? Então, V está sendo o valor do aluguel, e esse D aqui ele é chamado, está sendo representado no caso pela quantidade de dias. Então, o valor do aluguel V e o número de dias D são as variáveis. O valor do aluguel, que depende do número de dias em que a mercadoria ficou emprestada, é a variável dependente. E o número de dias cuja escolha é livre é chamado de variável independente. Nesse caso aqui, o D ele vai variar de acordo com a quantidade de dias que a pessoa vai precisar para alugar essa ferramenta. Nesse caso aí, esse V, que é o valor, ele depende da quantidade de dias. Por quê? Quanto mais dias você precisar alugar, o valor ele vai aumentar. Então esse V, ele é dependente aqui da quantidade de dias. Então nesse caso, V é uma variável dependente. Já a variável D aqui é uma variável independente, porque não depende lá da outra variável ali que está sendo V. Então ele é uma variável livre aqui. Então a gente pode alugar por quantos dias quiser. Ok? Então dá para entender tranquilamente quando a variável ela é dependente e quando é independente. Eu voltei na situação número 1 para a gente observar uma coisa. Vamos tentar montar a lei de formação aqui dessa função. Então a gente pode ver que a quantidade aí de suco pronto, vamos chamar ele de S, e aqui o suco concentrado vamos colocar como G, que é a quantidade de garrafas aí, número de garrafas. Então essa quantidade de suco pronto aí, que é o S, ele é igual à quantidade, ao número de garrafas, vamos chamar de G, multiplicado por 2,5. Então essa é a lei de formação dessa situação aqui. Então o suco pronto ele corresponde a 2,5 G, sendo G o número de garrafas. Ok? Então qual que é o termo dependente aí? Então aqui a gente pode ver que a variável dependente é esse S aqui, que é em litros aí a quantidade de suco pronto. Já esse G, que é o número de garrafas, ele é um termo independente. Ok? Então aqui está sendo o termo independente e a variável independente aqui está sendo a variável dependente. E essa é a lei de formação dessa situação aqui. Então, essa função. E na segunda situação que a gente tem que é A igual a L ao quadrado,
qual que é o termo, qual que é a variável aqui dependente e qual que é a independente. Então, a independente é a variável aqui L, e a variável dependente é a variável aqui A, que no caso é a área, tá certo? Então temos aqui a nossa lei de formação, A igual a L ao quadrado, onde esse L ele é o termo independente e essa variável L aqui. E a variável a variável dependente. Então, pessoal, esse primeiro contato de função era só para vocês identificar a lei de formação, conseguir identificar qual é a variável dependente e independente. Ok? Então vamos continuar nossas aulas aí em função. Espero vocês lá.